Olha, olhar para dividendos, eu acho que dá para trazer algumas outras coisas diferentes. Então, os bancos, acho que tradicionais, mas o que a gente tem visto forte em distribuição de dividendos, e aí são players que não são recorrentes em pagamento de dividendos, mas que podem gerar uma porrada. A Petro é uma delas. Eu tenho uma política que eu adotei no passado, eu não invisto mais em estatal. Então, às vezes, você coloca lá, não posso mais fazer isso. Pronto, acabou. Mas a Petro é descontada. E quando você olha para a Petro... Mais 20% de dividendo promete entregar, né? É Expectativa. um absurdo, né? Esse ano. No primeiro TRI agora, que soltou o resultado, tá dando mais de 11 só nesse primeiro TRI. Um recorrente, um adicional. Forte. Ano passado, você pegar todo... Não, melhorou muito, né? A Petrobras melhorou e muito a gestão, né? A questão do lucro. Fizeram boas ações de vender refinarias que não precisavam. Então, assim, a Petrobras deu uma boa ajustada ali, né? Sim, com certeza. E aí, quando você pega esse tipo de negócio, né, que você gera a quantidade de caixa que eles estão gerando, você não tem o que fazer com o dinheiro. Porque não existe projeto no mundo para uma Petro ou para uma Vale. A Vale também deu uma porrada de dividendo, está recomprando. Porque não tem no mundo. Você não consegue replicar postos ou replicar novas... Jazidas de minério, não dá para você... Não, ninguém aprova mais... É aquilo e pronto, né? Exato, novos projetos grandes. E a Vale vem forte, né? Inclusive, o senhor Elon Musk fez um acordo secreto aí com a Vale para comprar minérios, né, da Vale para utilizar nas baterias dos carros Tesla, né? E, inclusive, a Vale vem recomprando aí 500 milhões de ações ou de reais, 500 milhões de reais em ações da própria empresa, claro, porque ela já está visando aí futuros crescimentos nos seus lucros, né? Ela vai reembolsar isso, porque ninguém é bobo, né? Ninguém vai recomprar muito sua própria menos ação, o já Elon tá Musk, cara, né? O Elon Musk menos ainda, né? Porque o Elon Musk ele era muito dependente, eu esqueci agora o nome do metal. Eu sou horrível pra que vai nos carros elétricos. E a Rússia, detentora, ela é produtora de, acho que é 15% que a Rússia entregava desse minério. E agora, o que o Elon Musk esperto fez? Para não ser dependente da Rússia, ele já está procurando outras empresas, como a Vale, fez um acordo bilionário aí, devem anunciar, se já anunciaram, para comprar esse produto da Vale. Então... Mas a Vale, você ainda acha que tá barata? Vale a pena investir agora? Sim, eu acho que tá barato. Eu acho que mesmo com o minério caindo, né? Que a China dá uma bum, vai lá, minério já pum. Opera bem. Mas assim, gerador de caixa forte nesse nível ainda. Níquel, eu ia falar níquel, você acredita? Eu ia falar níquel, exatamente. A Vale produz muito níquel. Acho que, inclusive, a empresa, aonde eles produzem ali, acho que fica eu acho que fica no Canadá. Não é nem no Brasil. E aí o Elon Musk já fez um acordo bilionário aí com a Vale para poder fornecer níquel que é utilizado nas baterias do carro Tesla. Então... e a questão da Petrobras, assim, vale a pena ainda investir em Petrobras e PetroRio? Quando você olha para o mercado de petróleo, assim, Petro é extremamente descontado. Qual que é o ponto ali? Qual que é o medo do investidor, do mercado? Se o preço do combustível vai ser reajustado em função do petróleo. Porque nesse nível, a Petro era para valer 50, 60 reais fácil, de olho fechado. Mas como tem essa desconfiança, esse medo o tempo inteiro, esse ruído, né, que acaba atrapalhando o investidor, fica todo mundo com o pé atrás e ninguém considera ali esse movimento. Você pegar até as empresas americanas, né, então as petroleiras americanas, do início do ano para cá, elas dão uma porrada. E a Petro fica parada mesmo com o aumento do petróleo. Porque a gente entra naquela discussão. O governo vai meter o dedo ou não vai, né? E aí o combustível, né, é um negócio louco. Assim, o combustível é visto pela população como o governo sendo bom ou ruim, né? É um negócio meio de louco, né? Porque, tipo assim, livre mercado, o preço do combustível é o petróleo dolarizado. Caso consequência, não tem muito como fugir disso. O preço da cerveja, se a Ambev quiser subir a cerveja 50%, o problema é dela, né? Você compra ou não compra, né? Não tem muito como fugir. E a gasolina é visto como atrelado sempre à figura do governo. Então, isso atrapalha muito, né? E acaba trazendo ruído, que o investidor fica sempre desconfiado. Fala, vou comprar, mas qual que é a próxima gestão? Tem risco, não tem? Então, isso acaba atrapalhando. Na mesma pegada ali, acho que assim, aí no mercado em si é o mesmo, né? É a PetroRio, né? Acho que assim, também está barato. O mercado é uma forma de estar exposto ali à alta do petróleo. E é difícil pensar hoje no mundo, né,
as commodities voltando. Porque o que está acontecendo, vai na minha visão? A gente tem um problema grave, é a inflação no mundo. Inflação por quê? Tem um descasamento entre demanda e oferta. A demanda se manteve, a oferta no mundo travou por descasamento aí de lockdown, quarentena, mas também tem falta de muita coisa. O mundo veio com essa agenda ESG, verde, e vamos fazer tudo legal, e esqueceu de parar de consumir. Não vamos criar mais nenhuma mina aqui, porque isso é destrutivo. Assim, cada vez mais as commodities pressionadas, a demanda se mantendo, a oferta não conseguindo suprir. Então, isso tem um descasamento forte. Então, as commodities, para mim, são uma forma de estar protegido contra esse problema atual que a gente tem visto aí, que de alguma forma, inflação, essas mudanças entre... Gerdau, Klabin. A Gerdau eu vi que está sendo muito recomendada pelos analistas e também pagou ótimos dividendos aí nos últimos 12 meses, né? Porque pega isso aí, a gente está falando de aço, né? E aí, aço, o pessoal entender, ou é aço plano ou é aço longo, né? Aço plano a gente está falando de chapa, aço longo a gente está falando de construção civil. Gerdau é a maior em aço longo, construção civil, tem uma exposição forte nos Estados Unidos. Mas assim, o aço está atrelado ao minério de ferro, né? Uma correlação ali fortíssima. Então, assim, acompanha. O minério de ferro subindo forte tem impacto direto no aço. Também ela é recicladora, né? A Gerdau, o problema que eu vejo é a China, né, Rafa? Porque a China é manipuladora pra caramba, né? Então, cara, a China fala assim, putz, a economia tá bem, vamos utilizar muito minério de ferro. O minério de ferro tem a sua cotação valorizada. Lockdown. Pronto, minério de ferro desaba, por quê? Porque a China é um monstro. Ela, inclusive, é grande compradora da Vale, que é a nossa produtora de minério de ferro aqui no Brasil. E aí, a gente fica ali na mão dessas mercê, né? De países ou players que podem manipular o mercado, né? Mas eu acho, assim, o ponto da China é que, assim, ela consegue blefar, mas por um período de tempo curto, né? Assim, ela pode falar, não vamos comprar. Ó, a gente tá em quarentena aqui, a gente travou. Mas, cara, ela consegue segurar 1, 2 semanas... Depois ela tem que voltar a consumir, voltar a fazer as compras dela. Afunda 5, daqui a pouco sobe 3, daqui a pouco... E o pessoal fica desesperado, né? Porque foi o que o Rafa falou, a gente nunca tem muitas informações, né? A China é um país muito ditador. Voltando na história da Petrobras, esses dias eu estava lendo que desde 2019 para 2022, a Petrobras só de royalties e dividendos gerou para o governo federal 600 bilhões de reais. Porque o governo federal é o maior acionista da empresa. Né? Ela ganha royalties fora os dividendos. Não é só acionistas por aí, que às vezes algumas pessoas ficam reclamando. O povo se ferra, os acionistas que estão tudo rico. Só que a Petrobras sozinha levantou 600 bilhões de reais para o governo federal. Agora, a grande pergunta é, será que o governo federal não está atuando mal com esse dinheiro? Só para vocês terem uma ideia, 600 bilhões de reais dá para sustentar o Auxílio Brasil inteiro, que acho que foi 80 bilhões durante a pandemia, e mais todos os gastos do ano com saúde pública, né? E esses royalties e dividendos é para ser utilizado na saúde pública. Agora, o problema que eu vejo é que assim, o povo não entende. Bate na Petrobras. A gasolina tá cara, a culpa é da Petrobras. Mas não entende o que acontece. A Petrobras tá ali, tá quieta, tá extraindo petróleo, vende petróleo com muita eficiência, é uma empresa que nós temos que ter orgulho. Só que não vê a questão de por que a gasolina tá cara. Porque ela passa por vários processos até chegar na bomba de combustível. Eu coloquei e aí isso o que também acontece? A gente tem muitos impostos envolvidos, porque sai da Petrobras, tem uma porrada de imposto até a ponta final, que é a bomba de combustível. E aí a população não vê isso. E os dividendos que a gente está gerando para o governo? O governo, de certa forma, não poderia subsidiar esse aumento da gasolina? Tem muitas questões envolvidas. E a menor culpada, na minha opinião, é a Petrobras. Porque a Petrobras ela segue a precificação do barril do petróleo, que é mundial. Todo, que é em dólar. Sim. A precificação é em dólar, o dólar está alto. E outra coisa que as pessoas precisam entender. Se a gente bate na Petrobras, se a gente faz com que a Petrobras, não aumente o preço, vamos baratear aí a gasolina, beleza. Só que sabe o que vai acontecer? Milhares de investidores estrangeiros vão parar de investir na Petro, que é a maioria, inclusive. Muito investidor da Petrobras é estrangeiro. O dólar, com isso, muita saída de dólar do Brasil, vai fazer com que o dólar vai disparar e nós vamos sofrer pra caramba com produtos aqui. Porque até a questão de produtos agrícolas, os agricultores brasileiros vão preferir exportar os produtos para fora, porque vão ganhar em dólar, com o dólar lá nas alturas, e vai sobrar só porcaria aqui pra gente, e caro, porque ainda vai faltar produto. Então, a questão é muito maior do que só atacar a Petrobras, né? Não sei se você compartilha desse pensamento. Quando você começa a ter muita intervenção, você para de ter investimento no futuro, né?
Você pega, por exemplo, o setor nosso elétrico. Pô, a gente teve um monte de intervenção lá atrás, né? 2012, 13. As pessoas pararam de investir. Porque você vai investir aqui, de um dia pra noite, o megawatt-hora custava R$ 130. Aí teve a canetada da Dilma lá, jogou para 30. Cara, quem vai investir aqui? Aí você começa a ter um déficit. Então, a estabilidade jurídica e as regras, assim, tem que ser claras para o cara poder investir e pensar daqui 10 anos. Se o cara não tem essa clareza, ele pega a malinha dele e fala, vou embora, meu amigo. É exatamente isso. Eu Então, falo, postei, "Vou embora, esses dias eu postei um vídeo, quando saiu o resultado da Petrobras, eu postei um vídeo falando que a Petrobras tinha melhorado muito, que tinha teve um crescimento absurdo, que ia pagar 3 e pouco de dividendo por ação. E aí muita gente colocou assim embaixo, vocês ricos tá bom, né? Vocês acionistas, a gente tá pagando alta do combustível. Mas tem uma série de coisas. A Petrobras, inclusive, essa questão toda da empresa, segue, é até uma questão de constituição, de lei. Porque teve uma lei que foi aprovada no governo Temer. Essa lei de questão de, né, o barril do petróleo ser sem a política independente de preço. Igual, e exatamente. O Brasil, ele não consegue ser autossuficiente na questão da gasolina para ser usada em carro. Então, tem toda essa questão. E ainda, que a gente também tem que falar, não defendendo a questão de presidente, mas o Bolsonaro zerou o IPI e Confins. Né? Agora, o ICMS aí já mexe com os governadores. Então, tem toda essa questão.